Olá, professor Paulo aqui, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo, certo? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre um assunto que eu quero trazer aqui para vocês, certo? Sobre algo que eu presenciei, que eu visualizei e que eu analisei dentro de uma empresa, grande empresa do varejo aqui da minha região, certo? O assunto que nós vamos conversar nesse vídeo é sobre a, o processo de gerir pessoas, não somente de executar essa atividade, mas sim de destinar devida atenção a esse processo tão importante e fundamental dentro das organizações, certo? Antes de iniciar o vídeo, eu vou te pedir logo para você se inscrever, deixar o seu gostei, caso você goste do vídeo, certo? Em compartilhar nos seus grupos aí para que essa mensagem ela possa chegar a mais pessoas, certo? Então vamos dar início ao assunto em si, certo? Eu estava dentro de uma loja com a minha esposa, com a minha filha, de varejo, né? E eu visualizei, certo? Um grupo de colaboradores, um grupo de pessoas focados na mesma atividade, que era a posição, qual a posição colocar um quadro. No mínimo, tinha uns 6 colaboradores, todos focados nessa simples atividade, onde colocar e posicionar um simples quadro. E outros 2 colaboradores conversando no meio da loja. Isso eu não estou inventando, certo? Eu não poderia gravar, mas eu não estou inventando. Estou contando aqui a história para você, para a gente poder tirar o aprendizado disso, certo? Então aqui nesse vídeo eu quero primeiro te incentivar, certo? Porque, por exemplo, eu entrei nessa loja, essa situação poderia ser somente uma situação comum, né? Mas não, nós como profissionais, como pesquisadores, como gestores, nós devemos ter essa visão analítica, essa visão estratégica, de identificar que algo ali está errado, aquilo não está certo, e fazer o diagnóstico, certo? Então, assim, a princípio, bem claramente, naquela empresa falta uma gestão, falta um gestor naquela organização. Aquele problema, isso é um problema, certo? Sim, isso é um problema. E ela pode ter origem sim na diretoria. A diretoria, não sei se eu falando essas características você vai identificar, mas é uma característica que assim, nas telas, nas mídias, é uma pessoa muito enérgica, muito. Você percebe que é um pouco fora do controle, certo? E isso reflete muito a imagem da organização, certo? Porque muitas das vezes o gestor, o diretor, ele está muito focado nas operações, no âmbito, na questão operacional da organização. E acaba esquecendo da gestão de pessoas, da gestão dos colaboradores. Então, ali naquela empresa, a ociosidade das pessoas era enorme. Outro fato que eu até lembrei aqui agora foi o seguinte: quando eu estava indo assim no corredor para ir pro caixa, tinha uma moça assim, eu pensei que ela era uma atendente ou vendedora, alguma coisa. Só que quando eu me direcionei pro caixa, ela veio atrás de mim. Ela era o caixa. Então ela tava tão ansiosa que ela saiu do caixa para ficar no meio da loja, só olhando o movimento, porque lá no caixa não tinha muito o que fazer. Certo? Então, olha, ó, primeiro, se você é gestor de uma empresa ou se você não é, esse aprendizado é para você. Para quando você se deparar com esse tipo de situação ou tiver exercendo uma função de gestão, você ter esse ensinamento, certo? De que o seguinte, as empresas elas estão muito focadas no operacional, de querer que as pessoas sejam produtivas, ou seja, somente entregar a operação, a mão de obra em si, certo? Só que deixam de lado e esquecem totalmente a função estratégica, a função de serem criativos, de serem inovadores dentro das organizações, de incentivar, de oferecer ferramentas para o colaborador, enquanto ele estiver ocioso, motivar, incentivar, oferecer ferramentas para esse indivíduo propor melhorias, fazer aqui uma reunião, utilizar o brainstorming para pegar ideias desse pessoal, engajar mais esse pessoal nos movimentos estratégicos, nos processos de melhoria. Não é porque
pessoa é caixa, a outra é vendedora, que ela não pode participar dos processos de inovação, de melhoria de ideias. O principal e grande erro dos gestores é isso, é deixar o ego e a hierarquia fazer com que elas não enxerguem que as demais pessoas que estão posicionadas embaixo dela na hierarquia organizacional, elas também podem contribuir bastante com melhorias, com ideias, com criatividade, com formas de melhorar o processo de desenvolvimento organizacional como um todo, certo? Então a gente tem que começar a ter essa cautela e essa sensibilidade no momento de gerir pessoas. E outro ponto importante é, quando você estiver no meio da sua rotina, inserido na sua rotina, muitas das vezes turbulenta, né? Você não deve deixar o seu tato, vamos dizer assim, o seu tato de ser inovador, de ter uma visão crítica, uma visão estratégica de lado. Porque muitas vezes você está aqui, ai meu Deus, eu preciso preencher essa planilha. Só que tem uma oportunidade do seu lado, mas você não enxerga. Tem uma melhoria que você poderia propor, mas você não enxerga, porque você está muito focado nessa operação e acaba deixando passar as oportunidades. E é dentro desse processo de elaborar plano de ação, identificar melhorias, não fugir do problema, que é construído um profissional e um gestor de sucesso, capaz de enfrentar e além de tudo, saber e ter o sentimento de que é capaz de enfrentar qualquer adversidade dentro da organização. Logo, através disso, eu tenho pessoas capazes. Se eu tenho uma pessoa que não foge de problema, que não foge da adversidade, que tem uma visão criativa, que propõe ideias, que apresenta plano de ação, esse indivíduo, esse colaborador, essa colaboradora, ela está pronto para qualquer coisa dentro da organização, para assumir qualquer papel, qualquer posição acima do que ela já exerce hoje. Então essas são algumas das características de um profissional de sucesso. Um profissional que não tem medo, porque ele sabe que ele é capaz, que ele tem conhecimento e que ele pode resolver aquele problema, pode gerenciar pessoas, desenvolver as equipes, tá certo? Então nesse vídeo eu queria te transmitir isso, certo? Tanto um ensinamento, né, como para você tirar um aprendizado disso. Pode ser que dentro da sua organização hoje esteja acontecendo isso, as pessoas estão ansiosas, estão dispersas, você não sabe mais o que fazer. Envolve essas pessoas, traz elas para dentro da organização. Muitas das vezes aquela caixa que está ansiosa, ela está ali olhando a loja, ó, mas se ela tiver um pouco de motivação, um pouco de engajamento, ela tem tanto a entregar, tantas melhorias, tantos novos processos, que a gente às vezes pode ficar besta com tudo isso. A questão é fazer com que esses colaboradores se sintam envolvidos dentro da organização. E esse é o maior papel, o principal papel de um gestor de pessoas. Tá certo? Então eu vou te dar uma dica, tá? Se você quiser aprender mais sobre gestão de pessoas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu curso, certo? Sobre o curso chamado Gestor de Pessoas, onde eu ensino todo esse processo de gerenciamento de pessoas, as ferramentas e como se tornar um grande e de destaque gestor de pessoas, tá bom? Então, um abraço. Se você tiver gostado do vídeo, deixe o seu gostei, que é muito importante, é um termômetro para o professor saber que você está gostando do conteúdo, tá bom? Um abraço, a gente se vê por aí.